Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no estúdio da TV Uberaba Online, recebendo amigos para mais um bate-papo sobre veículos. É isso mesmo, é o primeiro podcast de Uberaba e toda a região que fala somente de veículos. E nós estamos recebendo aqui hoje meu parceiro de bancada, Ricardo, e uma convidada especial, a Carla. Eu gostaria de convidar você também, que é empresário do ramo ou de qualquer outro ramo, para estar colocando a sua marca, vinculando a sua marca junto a esse projeto, tá? Então eu vou começar aqui apresentando a Carla, né? Carla, se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carla Avelar. Hoje eu estou com a loja Avelar Motors, que é a revenda de veículos seminovos. Ricardo, mais uma vez, meu parceiro de bancada, show de bola. Mais uma vez aqui, muito obrigado pelo convite, né? Mais uma vez aqui. Meu nome, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Almeida, sou proprietário da oficina Centro Automotivo Multimarcas, aqui na marca Xerém 158. E o papo aqui hoje vai ser bom porque só tem gente de peso aqui, viu? Não é convite, não, porque você está se tornando meu parceiro de bancada. Parte, afinal de contas, né? Gente, eu não falei o endereço da minha loja, mas é na Avenida Nossa Senhora do Desterro, 6912. Gente, nós vamos abordar aqui hoje alguns temas que eu acho extremamente relevante. Ô, Carlos, sei que não participou do programa passado, mas uma coisa que a gente comentou muito é a questão de realmente trazer conteúdo. Sim. Que traga realmente valia para quem está assistindo, para quem vai assistir, né? Que vai assistir esse programa, esse podcast, que ele realmente, que esse telespectador, que ele realmente tire alguma coisa, né? Dúvidas, né? Desse podcast. E a gente até deixa à vontade, né? Para quem quiser, pode entrar no Instagram da Carla, no Instagram do Ricardo, no Instagram da Primo Motors, né? No Instagram da TV Uberaba Online também, ou até mesmo quando for assistir o vídeo, deixar lá sua dúvida, sua pergunta e assim sucessivamente. Nós vamos começar com uma pergunta aqui que eu acho que é bacana. Afinal de contas, o mundo automotivo ele foi dominado, ele ainda é dominado por homens, né? Se vê muito poucas mulheres, né? Nesse ramo. Como é que é a mulher no mercado automotivo, Carla? Me conta. Então, a gente acaba sofrendo um certo preconceito, né? Por ver uma mulher, né, à frente de uma loja de automóveis. O automóvel sempre foi mais ligado ao homem do que à mulher. Apesar que eu já nasci praticamente em cima de uma moto, de um carro. Aprendi a dirigir primeiro moto, depois carro com 12 anos. Gente, isso aqui não é incentivo não, tá? Porque foi assim mesmo, nasci apaixonada pelo carro. Já me via dirigindo e aquela curiosidade. Então, isso vem no sangue mesmo, eu acredito, sim, sabe? Sempre gostei muito mesmo de automóvel. E, de um tempo, eu acho que despertou mais porque eu comecei a trabalhar. Trabalhei na Texas, muito pouco tempo, mas trabalhei na Texas Ford. Depois, passei por um momento na Ibiza, acho que foi logo sequência na Ibiza. Depois, DM Motors. E depois da DM, eu já despertou essa vontade de trabalhar por conta mesmo. Já venho de uma empresa, assim, do comércio, né? Eu sempre trabalhei com meu pai. Então, assim, surgiu essa vontade. Falei, nossa, acho que já está na hora de eu trabalhar para mim. E comecei... Não, esqueci de ainda mencionar que teve um momento que nós dois quase montamos uma loja, né? Montamos por um período e não deu certo. Acho que não era a hora. Tudo tem a hora de Deus em primeiro lugar, né? Então, na sequência, eu comecei a fazer, tipo, intermediação, que é o Boss Auto Brokers, né? Isso, o Brokers é corretor, que foi né? isso. Que eu não... Gente, não tinha nada, é uma palavra muito difícil, mas não tinha nada mesmo, nenhum recurso. E hoje, você ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros, eu acho que é um negócio. Então, assim, todo mundo pode. Eu montei uma loja no susto mesmo, no peito, dizendo assim, grosso modo. Mas ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros foi, assim, uma ideia. Falando assim grosseiramente, mas fazendo a intermediação. Se eu já tinha os clientes, sempre fui uma pessoa que me relaciono bem com pessoas, então eu já tinha, né, uma agenda com muitos contatos e tal. E comecei a saber, falar, quer vender seu carro? Aí eu começava a postar. Quanto você quer na sua mão? X, não, então vou postar por Y, mas assim, eu já fazia minha comissão. Isso foi durante um tempo, bem rápido, assim, foi bem um estalo mesmo. E logo na sequência, o repasse também, que é muito bom. Eu adoro falar nesse assunto de repasse. Depois nós vamos entrar a fundo, que é essa questão de garantia e tal, né? Interessante. E fiz algumas parcerias.
falando agora da mulher. A primeira parceria que eu fiz foi com a Dulce Veículos, até uma convidada boa para você chamar aqui. Menina extremamente competente, muito mesmo. E depois fiz com o Tato Veículos uma parceria. Logo em seguida, eu senti a vontade, a necessidade de abrir minha loja. Vai ficando, né? Vai ficando gostoso e você vai pegando jeito. Claro. Ninguém nasce sabendo. Tem muita coisa a aprender, mas posso te ter certeza que desse período de que eu trabalhei na Texas até hoje, uns 4 anos, eu acredito. Deixa eu te falar uma coisa. O que é o ponto forte de ser mulher nesse mercado e o que é o ponto fraco de ser mulher nesse mercado? Só resumindo, então, assim, vou contar mais um pedacinho que eu tive de uma experiência muito ruim, assim, mas ao mesmo tempo legal. Chegou um cliente no início da loja, eu abri a loja em agosto, dia 18 de agosto de 2022. Quando eu abri a loja, foi um cliente e tinha um menino trabalhando comigo lá, tal, me ajudando. E aí ele atendeu ele e tal, eu estava lá do lado, deixei ele atender, fazer abordagem. Ele falou assim, olha, eu queria falar com o proprietário da loja. Ele falou, tá. Aí eu cheguei mais perto e tal, não, porque eu quero saber do desconto e tal. Ele falou assim, não, mas esse é o valor que dá para fazer o carro. Ele falou, não, mas eu quero falar com o proprietário. Ele falou, não, você está falando com o proprietário da loja, ela que é a proprietária. Ele, quê? Uma mulher? Ele mesmo meio que... né, desacreditou, mas uma mulher... Falei, sim, sou, infelizmente não dá para fazer, eu preciso e tal. Então, assim, esse foi o primeiro que eu falei, nossa, então tem o preconceito ainda existe. Hoje, em Uberaba, eu acredito que de lojas abertas são umas 7, não sei, mulheres, não sei se dá esse total, não sei de dizer. Não fiz essa conta ainda. Mas por detrás, nos bastidores, tem muita mulher competente, gerentes, vendedoras. Então, assim, a mulher, num todo, ela vem conquistando espaço cada dia mais, não só nos carros, em tudo. Eu fico muito orgulhosa. Sou defensora das mulheres, apoio todas. Gente, é só acreditar que você é capaz e experiência é no dia a dia, em qualquer área. É no dia a dia, é dando a cara para bater mesmo, sem vergonha. Sem vergonha de ser feliz. E assim, o ponto positivo e o ponto negativo de ser mulher no mercado. Não tem essa mais de, porque eu sou mulher, o homem vai comprar porque eu sou mulher. Mentira. Hoje a internet está aí, todo mundo está por dentro de tudo, de todos os assuntos. Sabe tudo de carro. Tem gente que chega e dá aula pra gente de carro. Que você fica assim, nossa, preciso estudar mais. Porque realmente está todo mundo inteirado. Mas não é, porque o mercado é muito amplo. Mas eles acham isso. Mas eles acham isso. Tipo, é porque ela é mulher. Ela vende porque ela é mulher. Não, ela se destaca. Gente, não. A maioria dos meus clientes hoje e a maioria das pessoas que me procuram hoje são mulheres. Porque a mulher quer ajudar a mulher. Eu, por exemplo, sou uma. Se eu ver uma amiga minha vendendo, eu vou procurar primeiro ela. E eu acho que isso está crescendo a cada dia e é assim que tem que ser. Né? A gente se apoiar, porque a mulher pode ser o que ela quiser. Isso é um meio clichê a frase. A mulher pode estar onde ela quiser. É uma verdade. Com toda certeza. Hoje a mulher ajuda, divide despesa, ajuda, então ela pode ser o que ela quiser. Então, eu acho que o ponto positivo, às vezes, a mulher é mais detalhista. Eu acredito nisso. Você vê, a mulher ela tem uma esperteza maior um pouco que o homem. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela é mãe, ela é empresária. O homem tem uma certa... Ele gosta... Assim, até o próprio pastor Cláudio Duarte falou que o homem tem... Ele mexe numa gaveta, a mulher mexe em 10 gavetas ao mesmo tempo. Tá, isso. Não, o homem ele fecha aquela e vai mexer na outra. Eu acho que é isso que é o ponto positivo. Não por beleza, não por nada. Acho que pela facilidade que ela tem de lidar com várias coisas e por ser mais... detalhista. Show de bola. A Carla é parceira nossa, né? A gente faz algumas parcerias lá no dia a dia. E agora, Carla, eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo, que automaticamente você pode nos ajudar aqui também. Ricardo, você como profissional da área mecânica, de muitos anos que eu te conheço, enfim, a gente já trabalhou junto, né? Numa concessionária de carros importados, por sinal. O que eu devo realmente levar em conta na hora de comprar o meu seminovo ou o meu 0 quilômetro? Olha, assim, o que é relevante de verdade na hora de comprar um carro é histórico de manutenção, quilometragem, né? Estado geral de conservação do carro, né? E assim, basicamente, principalmente, estado de manutenção do carro. Que ele tem que olhar, que eu acho que é o mais importante. Um detalhe de pintura ou outro, eu acredito que seja fácil de resolver. Eu queria te pegar um gancho na sua conversa aqui sobre quilometragem. É o que a gente mais sofre. Eu também ia te falar isso. Na hora de comprar um veículo, eu acho isso uma bobagem, desculpa, mas é uma bobagem. Por quê? Se não tiver o KM baixo, o carro não presta? Carlos, falou tudo. Não existe isso. Às vezes não existe. Tem que abrir a mente, principalmente do pessoal de Minas Gerais. Até que ponto o KM influencia? É importante. E não é.
Eu vendi um carro pro meu pai. Eu jamais ia colocar meu pai numa fria com um KM elevado, mais de 100 mil. Um Kicks novo, 2016, não me recordo agora o ano, mas eu acho que é isso. Com mais de 100. Eu falei, pai, eu nunca, pai, o que... Pra mim, depois você vai falar o seu. Pai, você tem que ver o histórico. Como que o cliente foi mantido, a manutenção, a troca de óleo, tudo, num todo. Concorda? Porque a gente sofre muito, né, Nery? Sim, com toda Sofremos certeza. muito com esse... Fala pra nós sobre KM. Carro, independente da quilometragem, tem que ter história de manutenção. Mas quilometragem é meio que assim, vamos dizer, não sei se a palavra, não sei se é mito, o que é, mas as pessoas colocaram na cabeça que assim, o carro não pode ter 100 mil quilômetros, porque ele não serve. Sim, exatamente. Então, tem carro para nós, tem carro que 20 mil quilômetros para mim já não serve, eu já não compro mais. 50, com 40, depende do que foi feito nesse carro. É melhor um carro com 200 mil quilômetros, mas que fez que está com todas as manutenções em dia, do que um carro com 50 mil quilômetros que não tem manutenção nenhuma. O pessoal elogia Fez mal muito. lá uma troca de óleo e olha lá. O pessoal elogia muito o motor e a quilometragem. Tipo, Toyota é carro para 300 mil km. Mas todo carro é carro para 300 mil km. Não é só Toyota, é isso que todos os carros são carros para 300 mil km. Se for carro tal, de tal concessionária, de tal marca. Não tem isso. Que não tem marca, não tem modelo, não. É manutenção. Pode estar com 200, 300, 500 mil quilômetros. Ricardo, me corrija se eu estiver errado. Sabe o que eu já percebi? O mais importante não é o carro, mas sim o perfil do cliente. É que o perfil da Toyota, o perfil de consumidor do Corolla, ele tem um perfil diferente. Ele faz as manutenções preventivas, ele faz todas as revisões. Por isso que ele não dá problema. Ou estou mentindo? Não, isso é verdade, isso é verdade. Mas assim, está todo mundo um pouco mais consciente de manutenção. Né? Mas a manutenção, eu falo, não é manutenção de troca de óleo. Eu reforço. O cliente às vezes vai no final de semana, faz uma troca de óleo e acha que fez manutenção no carro. Cuidado com isso, que ele vai te deixar na estrada. Pois é, eu até queria desculpa te interrompendo aqui, eu queria te fazer uma pergunta o seguinte. Eu estava pensando nisso antes de vir para cá. Normalmente a gente vai ao dentista de 6 em 6 meses. Você tem que fazer uma limpeza. Você tem que fazer um check-up mais ou menos quase que de ano em ano. Qual é o histórico do carro? De quanto em quanto tempo realmente a pessoa deve levar? E o que ela deve olhar? É de acordo com o manual de cada fabricante. Na dúvida, a cada 6 meses. Leva o carro. Não está na hora de trocar o óleo, mas leva na oficina de confiança, pede para olhar o carro, olha a pastilha, olha se tem vazamento, olha como é que está a correia dentada. Não deixa só para fazer troca de óleo. Gostei da dica antes nos bastidores, antes de começar, que tem mecânico, então, que queima o veículo por, desculpa, preguiça? Tem. Gente, muita atenção nisso, por favor, meus clientes assistam. É o que mais tem. Tá vendo? Então, o seu mecânico, porque tem carro que a gente sabe, a gente não vai colocar pra dentro da loja um carro que vai me dar problema, eu tenho que dar garantia. Até porque o pós-venda é seu, quem garante esse pós-venda é você. Então, presta atenção, cuidado, porque você fala assim, poxa, cara, eu tenho certeza que esse carro é bom. Eu já fiz cliente levar. Falei, vamos comigo mais 2, 3 mecânicos, vamos. Eu tenho certeza que esse carro é bom. Eu olhei ele tudo antes de comprar. Você tá entendendo? Então, muito cuidado. Às vezes você confia naquele mecânico e nem sempre ele tá com a razão. E assim, a avaliação não é o mecânico, não é o carro que o mecânico não tá ali para avaliar o carro de acordo com o gosto dele ou qual carro que ele compraria. Ele tá ali para fazer uma avaliação técnica e falar, esse carro é bom ou não é. Sabe o que eu acho que é uma dica que eu acho que todos mecânicos, você hoje, dono de mecânica, cobra para fazer avaliação. É mais justo. Eu acho que deveria todos os mecânicos cobrar para avaliar. Porque se ele está comprando, ele tem que fazer um investimento. Se ele quer saber se aquilo lá é bom, porque eu acho que às vezes pode atrapalhar nisso. Mas sabe o que acontece? O mecânico tem que parar para fazer um serviço que não é dele. Mas sabe onde está o erro? Sabe onde está o erro? O mecânico mesmo acostumou todo mundo mal. Porque ele chega lá, olha esse carro aqui pra mim. Aí ele abre o capô do carro, funciona, acelera. O carro é bom, mas não olhou por baixo. Já vem de vários carros. Não andou, não escutou um barulho. É isso não que eu é te assim. Como é que você essa avalia? avaliação, ela é muito superficial. É a mesma avaliação que é feita num exame admissional e no exame demissional. Você consegue ver nada. Não consegue ver nada. Exatamente. Você acabou de falar. Para realmente fazer uma avaliação mais minuciosa, o carro deveria ficar um tempo
Sim. na oficina. Já passar aconteceu. um aparelho, já e, aconteceu. passar um scanner naquele carro, ver o que você falou, vazamento. Ou no mínimo perguntar. Suspensão, tanto que é caro uma suspensão estiver ou se ruim. não vai, ou se não Eles vai não olhar, olham. ou se não vai olhar, qual que é o histórico de manutenção desse carro? Cadê o manual do carro, o livreto? E Tem nota quando fiscal o de serviço carro anterior? não tem Isso? histórico? Eu acho que por isso que a Aí pessoa... precisa de uma avaliação mais detalhada, deixar o carro na oficina, o mecânico andar, Eu acho que rastrear. por isso é que tem que a pessoa confiar, ir em loja, não comprar, porque muitos golpes e tal. Mas na loja, sendo uma loja, a pessoa estando lá, sendo pessoa idônea, está no mercado, vai continuar no mercado. Porque todo ramo tem gente boa e gente Por ruim, que tem. você vai querer oferecer? Pra que você vai vender? Então, ela tem a garantia, ela já tem um respaldo que é a garantia, ela tem a garantia. Então, assim, é meio vago essa questão de olhar. Eu não sei, eu não posso falar por outras pessoas, mas eu vou te dar um exemplo da Primo Motors. Como é que nós trabalhamos hoje? A pessoa chega, ela vai trocar o seu carro e vai colocar um carro no negócio. Sim. A gente faz aquela avaliação prévia no carro, né? Quanto seria o valor de pegar aquele carro, né? Eu levo aquele carro num mecânico, você sabe disso. Dependendo do carro, eu faço uma cautelar, mas todos os carros eu tiro um checklist total para ver se o carro tem leilão, se o carro tem sinistro, e esse tipo de coisa. E todos os carros que têm algum tipo de problema, primeiramente, ele vai para o mecânico, arruma tudo que tem que arrumar, depois ele vai para a estética, Sim. depois ele volta para a loja, aí sim ele vai para o showroom. Eu vou Outra falar coisa, um negócio posso pegar aqui. um gancho aqui? Leilão. Gente, cuidado. Porque não é que ele é de leilão que ele é... Ah, o carro é ruim. Às vezes o carro de leilão A, que é leilão financeiro, eu queria falar desse assunto. Pode falar. Esse leilão financeiro, ele não é que o carro é ruim. Ele é depreciado mais aqui em Minas, nem tanto no estado de São Paulo, que eu vejo falar assim, não sei, porque eu não sei do mercado lá, nunca trabalhei lá, não sei te falar. Mas o carro, às vezes, você comprou o carro, financiou, não pagou, ele foi pro leilão. Simplesmente isso, em alguns casos. Logicamente, eu não estou falando de sinistro, que tudo tem um mercado, tem um cliente para tudo hoje. Mas você sabe por quê? Mas você não deve queimar por ser de leilão, mas ele tem uma certa depreciação. Mas você sabe por quê que esse carro fica queimado? Porque as quê? companhias de seguro, às vezes, não Recusam fazem a esse carro. Eles cobertura de mesmos estão 100%. queimando. Eles estão queimando o só carro. que existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que esse carro que é leiloado por falta de pagamento, ele não vai aparecer mais como leilão. Ah, sim. Tomara que aprove, Entendeu? porque não faz sentido. Porque hoje, o seguro está um negócio muito complexo, né? Hoje, às vezes, você tem uma batidinha no seu carro, você vai puxar, você vai fazer um cheque tudo do carro, Sai, aparece. é. Porque as E companhias a pessoa de que é seguros estão leiga, que não colocando. entende, não quero esse carro, não. Calma. Sim, não sou adepta de comprar em leilão, nada disso, não. Mas já vendi carros. Mas eu sou a pessoa... Por quê? Tem lojistas que não falam do leilão. Eu acho errado. Porque consta. Sim. E porque ele vai fazer um seguro, ele vai ficar chateado. Como eu trabalho na transparência, acho que isso é um destaque total hoje. Em toda área. Ninguém quer trabalhar com ninguém, ninguém quer comprar de ninguém mentiroso. Não, a gente quer falar com gente de verdade. Por isso que às vezes a gente gosta de ver. Existem carros de leilões melhores do que muitos carros Aí, ó. rodando aí na Então, rua. assim, Com toda Você não tem certeza. dúvida fala, nenhuma. eu falo. Tudo que tiver, eu falo. Ó, o carro assim, 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 pronto. Mas o que acontece? É uma questão de cultura. Criou-se Criou-se essa essa cultura. cultura. Vai levar um tempo para isso sair, né? Então, a gente tem que romper algumas barreiras Mas temos aí. que abrir a mente e ser realista. É É mesmo- igual essa questão de KM. Tem muita É a gente... mesma coisa, é a mesma coisa o KM. KM é coisa de cunhado. O cara chega e fala, nossa, você comprou um carro com 100 mil quilômetros. não, para. Não, mas o carro Para. é o que eu quis comprar. O carro Cara, deixa tem. eu te fazer uma outra pergunta que eu estava pensando nisso hoje. O que você acha que vai ser o futuro das oficinas? Porque cada dia que passa, a tendência é da tecnologia dos carros melhorarem, né? Então, obviamente, eles darão menos problema, né? O que você acha? Vai virar meio que um auto center? Não acho que vai virar um auto center, não. Vai, assim, tem a parte de auto center, tudo, mas assim, as oficinas hoje, eu tenho visto algumas, né, as nossas, por exemplo, buscado se atualizar e buscar equipamento para atender tecnologicamente à altura de qualquer concessionária. Aliás, com padrão, às vezes até... acompanhar o mercado. Então, assim, quem não acompanhar essa evolução tecnológica de ferramental, de equipamento, de software, de diagnóstico, de máquina para fazer troca de óleo de câmbio, quem não acompanhar essa onda vai ficar de fora, não tem como.
E não é ficar de fora, porque ainda tem muita gente que está de fora, que ainda tem muitos carros aí antigos, com tecnologia ultrapassada, rodando, que esses mecânicos ainda estão, essas oficinas ainda estão se virando com esses carros. Mas logo, logo esses carros vão estar fora do mercado. Né? E aí as oficinas que estão se especializando, que estão buscando tecnologia, que estão buscando equipamentos de primeira para atender os carros, essas aí sim, serão assim. Mas quando eu digo auto center, eu quis dizer no sentido seguinte: daqui para frente, você não acha que vão ser mais revisões preventivas, manutenções, do que propriamente dito, por exemplo, trocas, substituições e assim sucessivamente? Tem também, mas assim, ainda tem muito diagnóstico ainda. Vai continuar tendo muito diagnóstico ainda. Porque tem muita tecnologia hoje. Tem muita tecnologia. Isso aí não, a tendência acho que é o contrário, é aumentar para as oficinas, né? Então, só para encerrar aqui, então, KM não é... Esquece. Não é um fator preponderante não. Na definição de uma compra. KM, mito ou verdade? É mito. É mito, não é? É mito, é. Show de bola. Pode abrir a mente. Agora, dona Carla, tabela FIP. O que você me fala de tabela FIP? Então, hoje... Influencia na compra? Influencia, não influencia? Infelizmente, porque é o que eu falei, tá tudo aqui na palma da nossa mão. Então, tá todo mundo ligado. Hoje, todo mundo baixa todo tipo de aplicativo. Todo mundo já sabe. Todos os aplicativos que tem, que a gente busca, eles também buscam. Nossa, mas seu carro tá acima da tabela FIP. Logicamente, a gente já discutiu sobre isso, que é um parâmetro. Seria ótimo. Por quê? E carro quando está abaixo da FIP, por que eles não falam? Quando a gente vende carro. Tem muito carro que eu já vendi muito abaixo da FIP. Né? Depois eu vou te falar o que eu penso. Mas eu penso que é um parâmetro legal para a gente só se posicionar. Hoje eu procuro trabalhar mais dentro da tabela, mas não é que a gente... Às vezes a gente não consegue. Tem uns carros muito extra aí que a gente não acha... Hoje, na minha loja, tem um carro muito procurado, que é o Classic. Eu queria entender. Não sei se é economia ou se é mecânica. É fora do sério. Eu coloco o carro lá, 2 dias eu vendo o carro, no máximo. Então, assim, já estou com lá que tem um monte de pessoas na fila para ver esse Classic. Não sei te falar, mas eu acredito ainda que é um parâmetro. Eu procuro ficar dentro daquilo ali porque os clientes estão muito exigentes. Se eu coloco um carro assim... Ah, não, mas você está de brincadeira. Ele mal olhou o carro, ele já fala, você estava de brincadeira. Não, tá acima da tabela. Tinha um Onix extra e foi isso que ele respondeu. Eu tenho aqui. Não, tá muito acima da tabela. E não tinha como. Não tinha margem de fazer menos. Não tinha como, entendeu? Mas continua sendo um parâmetro, né? Que eu acho errado. Mas... Bom, como é que eu vejo... Quer falar? Pode falar. Como é que eu vejo a tabela FIP? A tabela FIP é um órgão do governo, né? A FIP ela é taxada pelo governo. Ela sobe e baixa de acordo com um monte de outros parâmetros. Né? Voltando a falar aqui, da pandemia foi algo... É isso que eu vou te falar agora. Que sem noção, né? O carro que era 20 mil, ele foi para 30, 35 mil. Mas então, a lei da oferta e da procura, né? Por conta das fábricas. Para que existe a tabela FIP? A tabela FIP é um balizador de mercado. É para você ter uma noção. Certo? Para você ter uma noção. E o que acontece? Hoje, quando você vai fazer o seguro do seu carro, ele baseia aonde? Na tabela FIP, certo? Então, se você tiver uma perca total, ele vai pagar 100% do valor da tabela FIP. Agora, vender ou não na tabela FIP é outra situação. O que acontece é isso, as pessoas precisam entender que carro é bem de consumo. Você compra hoje um telefone celular por R$10.000, em um ano, você não acha 4. Que um ano? 2 meses ele já não vale mais. Quando lançou o 3, eu comprei. Quando lançou o 4... Falei, o quê? Eu já perdi isso tudo? Então, em um ano, você não acha 4. E ninguém acha ruim de perder, eu estou falando de 60% do valor de um aparelho celular, que também é um bem de consumo. Então, o que as pessoas precisam entender? Hoje, o cliente compra o carro por 2 fatores. Necessidade ou desejo. Mas eu acho que acaba a gente achando que isso é um patrimônio. Deixa eu acabar de explicar. É necessidade ou desejo. No caso de quem mexe, por exemplo, com... O cara é prestador de serviço, ele precisa de uma picape. Ele usa a picape ali por 24, 36 meses. Ele chega para vender essa picape. Será que ele para analisar quanto essa picape rendeu para ele? Não faz essa análise. Que é a ferramenta de trabalho dele. E as coisas que já estragou, que já... Também. Então,
Então, assim, e com relação ao desejo, o que esse carro te trouxe de desejo? O que ele trouxe de prazer para você? Quantas vezes você viajou nesse carro? E assim sucessivamente, quando você olha para esse carro, as primeiras vezes que você compra uma roupa e às vezes você vai pro bazar, que vai valendo nada, você pagou às vezes R$400 no vestido e usou ele uma vez. Ele vai valer 40, 50 Eu tenho no uma outra bazar. opinião quanto a isso, mas pode finalizar. Então, deixa eu só acabar de concluir Fale, aqui. adoro. O que o cliente precisa entender? Que carro é um bem de consumo. Então, ele não vai ganhar dinheiro com o carro. O carro vai desvalorizar, sim. Então, quando ele vai trazer esse carro para uma troca, ele precisa entender que o carro não vale o preço que ele comprou mais. Sim. E existe até uma depreciação de mercado nesse carro. Só que o carro não vale o preço mais. Acabou. Então, o que ele precisa colocar na cabeça dele? Se ele quer ganhar dinheiro, não é com o carro. Ou é a profissão dele? A gente precisa Por isso que entender teria que valer aquele carro extremamente conservado, ele tem que valer a mais a Mas tabela. ele não tem, ele vale. Ele vale, tem que valer. Mas o cliente tem clientes que não entendem. Com relação, o que aconteceu? Por que hoje se fala tanto em tabela FIP? Voltando aqui na pandemia aqui agora. Durante a pandemia, as pessoas estavam vendendo carro. Lojista estava pegando carro por preço de tabela, porque estava vendendo 5, Sim. 6, 7, 8 mil reais acima da tabela FIP. Então, existe o período pandêmico e o pós-pandemia. Acabou a pandemia. Nós estamos vivendo agora uma realidade, e a realidade é essa. Então, você quer ganhar dinheiro, não é com carro. Você comprou um carro, a hora que você traz esse carro, ele vai sim depreciar. E eu acho muito engraçado quando o cliente vira e fala assim, não, mas o meu carro tem que valer FIP. E o seu também. Quer dizer, a conta não fecha. Mas é Vou viver de quê? Mas é exatamente... Oi? Eu falei para um cliente, falei, o que você faz? Você é marceneiro? Ah, então vou lhe comprar. Vou comprar, você vai montar aqui para mim. Não vai comprar custo não, vou comprar, ué. Mas é exatamente aí. Não tem como você pegar um carro, você comprar um carro por 100 e vender por 100. Não tem como. Você tem que dar garantia do carro, você tem que preparar o Você carro, tem você tem que fazer despesa com manutenção. loja e tudo. Você tem que ter lucro, a empresa tem que ter lucro. Ninguém troca banana por banana. Mas nós estamos sofrendo Tem que ter muito lucro. por isso. Porque começou todo mundo a virar vendedor de carro e entre si. Então, assim, até que ele é pego por uma OLX e dá um golpe e ele perca o dinheiro e fala, pelo amor de Deus, não vende seu carro particular, não vende na internet. Aí sim, nós somos valorizados. Já intermediei Eu uma quase venda, caí num que o golpe carro há uns não era 3, 4 meu, meses atrás. não era eu que estava vendendo, nem nada. Eu só intermediei, cobrei pelo meu serviço. Mas você vai cobrar? Eu falei, vou. Você não quase caiu num golpe, você quase perdeu 8 mil reais, que era um sinal que você ia dar. Vou cobrar, claro. E é isso que tem que ver. Mas todo mundo virou vendedor de carro. Então, nós sofremos muito por isso. O que eu acho que tem que ser levado em consideração é o estado de conservação do carro. De quem você está comprando esse carro. A real necessidade desse carro. Entendeu? Eu acho que tudo isso tem que ser levado em E o consideração. cliente ter a consciência também de que é uma empresa, tem que ter lucro. Não tem como vender Não, mas a gente escuta cada cada FIP por FIP. Tem que ter lucro. Cada coisa. Não tem mágica. Não é fácil, mas eu acho que essa concepção ela precisa mudar, sabe? Eu acho que o cliente precisa entender que ele não vai ganhar dinheiro na hora de trocar de carro. Não. E se todo mundo Ele assistir não esse vai ganhar espaço, esse, né? Fica legal. Ele né? não vai ganhar dinheiro mesmo na hora de trocar de carro. E ele acha que a gente ganha muito dinheiro. Cara, não ganha. Você sabe muito bem disso, você sabe melhor do que eu, cara. E o tanto que a gente trabalha, cara. Eu chego a trabalhar 12, 13 horas todo dia, praticamente. Então. É muita coisa por Atende trás de um telefone, carro. cliente chama a gente meia-noite, qualquer horário, você está disponível a atender, às vezes. E assim, a gente não é reconhecido. Não, e ele quer pagar a tabela FIP do seu carro, quer pôr o dele na tabela FIP, e se uma lâmpada queimar, Ele quer garantir. ele quer a garantia da lâmpada. Então, como é que você faz isso? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar, o cliente precisa entender isso, né? Que, infelizmente ou felizmente, nem todo mundo é encanador, nem todo mundo é mecânico, nem todo mundo é vendedor de carro. Então, acho que a gente precisa valorizar o trabalho dos Sim, outros. de cada Com certeza. Porque por trás da venda de um veículo tem muita coisa envolvida. Não é só aquele momento E não ali. é só isso, acho que a gente tem que valorizar cada um pro mercado, pro dinheiro girar. Ó, minha prima vai lá, faz uma unha. Aí eu vou lá pegar, comprar o alicate. Cara, vai lá. Vai lá fazer, ela vai fazer, ela vai comprar um carro, vai Senão me o procurar. mercado não gira, o mercado tem que girar. Vai comprar roupa? Ah, não, vou lá na internet, na Shopee, porque, nossa, olha lá. Ah, não, por favor, vamos lá, vamos na loja, vamos prestigiar, vamos fazer o dinheiro girar. Por isso que o Brasil, o povo fica com as picuinhas. comércio da própria Eu vi uma cidade, amiga onde minha tá o fazendo uma que eu falei, não fez isso, não. Ela não tá dando oportunidade para outro. Cada um tem sua profissão. Mas todo mundo vai ser tudo ao mesmo tempo? Não.
Você pode até escolher 2 ramos e tal, mas tudo ao mesmo tempo não é. Então a gente tem que dar. Como é que ela vai? Se eu não comprar a roupa dela, como é que ela vai comprar um carro comigo? Entendeu? Ela vai procurar também para comprar direto, daqui a pouco acabou. E aí? Então, eu para mim, na minha concepção, não por estar representando uma loja, por mexer com um carro há mais ou menos 14 anos, mas tabela FIP para mim é um mito. Essa questão de marca para mim também é um mito. Eu sempre usei marcas contraditórias, estou passando para uma marca contraditória. Então, o Ricardo tem o mesmo carro que eu estou comprando agora e é um mecânico. Então, quer dizer, o mecânico pode ter um carro, né, qual complexo. carro que você está comprando, Nery? Não, isso é segredo. Conta, Nery. Isso é segredo. Então, assim, eu acho que se eu que sou vendedor de carro, uso um carro que é dito como complicado, por qual motivo eu estaria usando esse carro? Né? Não é à toa. Você não vende o que você não usa, né? O que você não usaria, né? Você não vende aquilo que você não compra. Aquilo que você não compra. Fazendo uma comparação boba que, né, igual eu falei, estou aprendendo todo dia, cada dia mais, né? Não vou morrer sem saber nada. Mas Etios e Corolla. Por que o Corolla é tão e Etios tem alguma... Modelo. Modelo, assim, categoria diferente, preço diferente, assim... não, entendi. De qualidade, porque ele não é tão... Qualidade. Então, ele não é tão qualidade. aceito quanto o Corolla. Mas o aí Etios não é tão aceito, não, você disse. não. Mas aí é que tá, é o modelo. O Corolla pegou e o Etios não. E é a mesma montadora, as peças praticamente são as mesmas. Tá vendo? É tudo muito contraditório, é tudo muito... Tem muito mito. Tem muito mito, sabe? Muita coisinha. É igual questão de consumo, de combustível. Mas esse carro... Mas e o conforto? O carro... Ele quer comparar um carro. Tipo, vamos falar aí um carro. Fala um carro popular aí, uma SUV. Aí não tem como comparar o que uma te traz... Mas você pode saber uma coisa? É tudo mais ou menos o mesmo padrão de consumo hoje. Hoje é tudo igual. Não, mas tem um pouco de diferença. Esse carro... Vamos supor, Renegade e Compass. Compara com um HB20. Não, mas aí deixa o cara andar de HB20. Entendeu o que eu tô te falando? Não ele pode comparar. Não, mas esse carro é gastão. Gente, mas você tá andando numa SUV, você tá num carro alto, você tá num carro que te atende muito melhor do que um carro popular, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que não... Mas, assim, algumas raras exceções, o consumo de carro hoje é tudo mais ou menos É tudo igual ao que eu tô falando. Eu tô te falando de um carro 1.0 que eu já tive. Depois eu tô com um carro 1.6. E ando, todo dia a gente anda num carro diferente. O consumo é mais ou menos o mesmo. Conversa. Eu te falo que o 1.6, dependendo do carro, 1.4, ele é mais econômico do que o 1.0. Porque força menos. Tem carro 1.4, gasta mais de carro 1.6. Só que o cliente já chega lá com esse negócio do 2.0. Porque o tio falou, porque o primo falou, porque o mecânico falou. É o que eu tô falando. É porque se vendia o carro antigamente como econômico, né? Mas não é tão assim. Às vezes faz o quê? 2 km só de diferença? Eu nem gosto de entrar nessa... deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que deve passar na cabeça de muita gente. A Carla deve ter essa dúvida também, eu tenho. Eu queria saber o seguinte. O que passa na cabeça do cliente quando o carro dele apresenta algum tipo de problema? Porque ele deve desabafar com você. O que ele pensa? O que ele acha? O que ele sente? Que vai consertar no mesmo dia e que vai ficar barato. Não vai, gente. Não vai. Essa é a expectativa, né? Mas não funciona assim. Tem coisa que realmente é rapidinho, é barato e tal. Mas carro hoje demanda tempo pra você fazer diagnóstico, pra você achar o defeito. Não dá pra você sair trocando peça de qualquer jeito. Tem que trocar a peça certa, não tem achismo. Então, assim... não dá mais para ter essa expectativa de que, assim, não, vai ficar pronto na hora, é rápido, e nós não não vendemos já nas... não vai dar problema. Mas quando o cara sai da loja e, de repente, 2 dias dá problema, a gente se sente mal também, porque não foi... É surpresa para nós, isso que eu queria falar. Não é que a gente está vendendo, ela me vendeu um carro ruim. Não, é surpresa para... Isso pode acontecer, isso acontece com um carro zero. Mas a gente fica... Mas isso acontece com um carro o que você falou, o que será que passa na cabeça da pessoa? Mas é um negócio tão complexo o seguinte, que quando acontece com uma concessionária, com uma montadora não é normal, do mesmo jeito. Quando acontece com um lojista, não é da mesma forma. Não presta, isso. Já aconteceu do cliente meu virar a esquina e quebrar o cabo de embreagem. Sim, mas foi instantâneo. Carla, quebrou.
Mas ele já sabia, tava vendido e desconto e tal. Eu falei, não, tudo bem. Eu vou virar a esquina. Eu falei, ai, Deus mesmo. Por melhor que o carro, por mais qualidade que o carro tenha, por mais que a montadora produza um carro, desenvolva um carro, pode acontecer. Sim. Corrida de Fórmula 1, fica o ano inteiro lá desenvolvendo o carro e não sai do lugar, às vezes, na corrida. A sensação que tem hoje é que são programados, pelo menos telefone, a sensação que eu tenho é que ele é programado para dar defeitos em tal período. Dá não. De jeito nenhum. Eu tenho telefone que eu tive e que eu passei para algumas pessoas que tem mais de 10 anos o mesmo telefone. Muito pelo contrário, as coisas hoje... Não, você acha existem que não? algumas marcas que são diferentes. Nessa área de tecnologia, sim. E na área de veículo também. Por isso que eu aposto muito nos importados. A tecnologia dos carros são totalmente diferentes. São carros de primeira. Tecnologia embarcada desses carros é cinematográfica. Falta falar. Agora, é difícil de mexer? É. Qualquer um mexe? Não. Mas o mecânico quer se especializar? Também não. Também não. Esse é o problema. Tem que ter maquinário especial. Tem que investir. Claro. Tem que investir. Você concorda? Tem que ir atrás de informação. Porque você fazer um diagnóstico de um carro desse, não é qualquer equipamento que faz um diagnóstico de um carro desse. Equipamento bom. Para fazer um diagnóstico de um carro hoje é R$30 mil, no mínimo. Só que se você tiver esse equipamento, ele faz o diagnóstico muito preciso. Muito mais preciso. Não Ricardo, troca você tem uma peça especialidade lá na sua oficina hoje? Picape importado. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte, Carla. Entrando nessa mesma pergunta que eu fiz para o Ricardo, é o seguinte. Você me falou que a expectativa do cliente é que ele vai gastar pouco e que vai consertar o carro em tempo hábil, rápido, no tempo dele. Digamos assim. Carla, o que você acha que é a responsabilidade realmente do lojista quando ele vende um carro e o carro dá o problema? Como é que fala? Esse pós-venda, eu acho que é o mais importante em todo segmento, não só do carro. Você não é obrigada a tudo. Da mesma forma que o cliente tem o direito, você também tem. Acho que o cliente tem que estar bem ciente disso. Já peguei clientes topíssimos, já peguei clientes totalmente, né? Que não tem paciência, que acha que você tem que fazer tudo porque ele compra. Ele foi na loja. Na maioria das vezes, todas as vezes, ele levou no mecânico dele. Ele olhou, ele experimentou o carro. Ele não chega lá muito... Raramente, em 4 ou 5 anos que eu estou mexendo com carro, eu vendi 1 ou 2 carros, assim, o carro chegou, é esse mesmo, tchau. Não me deu problema. E eu falei, nossa, que venda, eu queria vender sempre assim. Mas então, ele testou o produto. Então, eu já vendi móveis, já vendi frios. Meu pai... O cliente foi, experimentou, tá? Levou o que ele quis. Ele olhou aquilo. Aí o pós-venda, eu acho que você não pode virar as costas, porque você já vendeu. Porque eu quero aquele cliente fidelizado. Eu não quero um cliente só para a compra de um carro. Eu quero que ele me indica, né? Então, assim, eu acredito que um dos fatores mais importantes hoje é o pós-venda. De como você lida com o problema. E o problema vai acontecer. Você está sujeito a isso a todo minuto. Eu não estou te falando. Virou a esquina, quebrou a embreagem. Eu dei todo o suporte. Você precisa que eu te chame um guincho, porque ele já sabia. Eu avisei, a gente negociou, deu um desconto. Você quer que eu arrume? Não, eu quero um desconto. Então tá, a embreagem vai dar problema, porque eu já ia trocar aquela embreagem e ele não quis. O carro chegou muito rápido. É esses carros que eu estou falando. Acabou de chegar, o cliente já quer, eu vou te mostrar, mas eu vou trocar a embreagem. Então, assim... É tudo muito conversado hoje, é a sinceridade que você usa com o cliente, é a forma ali que você conduz. Eu acho que o combinado não sai caro. E você ser sempre atento a isso, a atender o cliente, a dar aquela recepção, você vai ter o cliente eterno. Aí, e o pós-venda fideliza de verdade, né? Às vezes tem aquele ditado, há males que vem para bem. Às vezes você tem um problema com o carro ou com o cliente, às vezes até na venda do carro, você vendeu o carro, quebrou o carro. Mas se você der uma assistência boa para o cliente nesse momento, ele não te esquece nunca mais. O pós-venda, ele separa o joio do trigo. Não esquece nunca mais. Já separa o lojista do lojista. Ele já fui muito elogiada. E não, assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Vai ter um ou outro, isso aí, infelizmente, porque ele acha que ele tem o direito e ele não tem. Eu acho que isso também a gente tem que... O que acontece é o seguinte, é um mercado com risco muito alto. Sim. Para quem comercializa, né? Para quem está na ponta, que somos nós. Porque existe, o Ricardo pode falar disso melhor do que eu, alguns vícios ocultos
que às vezes o dono do carro que te passou aquele carro, ele sabe do vício, mas ele jamais vai te contar isso. E você não sabe, você comprou sem saber. Porque uma coisa que eu falo muito pro meu cliente é o seguinte, quando ele às vezes questiona valor, né, Pior de tudo. de avaliação. Pra mim não esquecer. E o consignado? Pois é. Que a gente não conhece. Eu já falo pros meus clientes. Ó, esse carro não é meu, esse carro é consignado. Da mesma forma que você tá conhecendo ele, eu tô conhecendo. Eu não levei ele no mecânico pra me pôr ele pra dentro da minha loja. Eu não fiz aquela avaliação que eu faço quando eu vou comprar. Então, nós vamos conhecer juntos. Mas você pode ter certeza que da mesma forma que você está comprando qualquer carro, eu vou te dar a garantia. Mas olha ele, vira ele. Eu falo até brinco. Vira ele de cabeça para baixo, por favor. Olha tudo que você tiver que olhar. Porque é isso. A gente não sabe. Não, quando o cliente vai, que a gente está fazendo alguma avaliação, porque às vezes o cliente, ele sabe que vai trocar o carro, aí ele não troca o pneu. Ele deixa de fazer a troca de óleo, ele não troca as pastilhas, sim, ele não mexe na suspensão do carro. Aí ele chega lá e acha que você está pagando um preço muito barato. Só que ele esquece que eu vou ter que mandar esse carro para o Ricardo. Presta atenção. Eu vou ter que mandar esse carro para o Ricardo. Eu vou ter que gastar, aparentemente, fica em X, mas pode ficar em Y. E outra coisa, se eu pego um carro no fim do mês, agora, vem para a danada da FIP de novo, que todo dia 30 ou 31, ou que é o último dia do mês, ela mantém, ou ela... mas agora ela está só caindo. Ela cai. Tem que jogar isso também na margem. Aí eu pergunto muito pro meu cliente o seguinte, você compraria o carro que você está vendendo? É esse o carro que você quer comprar de mim hoje? Porque é igual o seu, eu não tenho aqui na loja. Eu faço isso. Eu compro o que eu vendo. Os carros que eu coloco... Eu nunca tive problema de pós-venda com nenhum carro que foi meu. Nenhum. Eu tive problema com 2 consignados só. Problema eu não tenho mais essa conversa com o cliente lá na oficina. Eu falo, não vou fazer isso não, porque eu vou vender o carro. Tá bom. Só que se esse carro voltar aqui, eu vou falar que tem isso e isso pra fazer. Você soluciona problemas. Já aconteceu você solucionar e você ter problema com ter solucionado, mas você também tem esse problema? Tem esse problema também. Já teve porque né, ele soluciona o problema. Sim. Mas às vezes, eu já tive esse problema, esses dias. Ele não conseguiu achar o problema do carro. O mecânico não conseguiu achar. Mas não acha. Tem coisa que é realmente complexa. Tem e pode ser um carro extremamente simples. É. Pode ser um carro simples, um carro de giro rápido, um carro popular aí que o pessoal gosta dessas marcas que o pessoal mais gosta de consumir, etc. Tal, e tem um problema que não vai achar. E de repente esse problema vai desaparecer do nada. Como um passe de mágica, ou nunca mais ele vai ter solução. O que eu acho, depois eu até vou entrar nesse assunto aqui, é que eu acho que chegou um momento que nós precisamos renovar, de uma certa forma, a frota. Precisa jogar renovar. Tudo, queimar tudo. Não. Mas eu acho que uma boa parte tem que vir sim um incentivo, eu até vou falar sobre isso agora, que é a mudança, né? Se essa mudança do IPI realmente vai acontecer e até que ponto ela vai impactar, né, a venda de carros. Eu vou dar uma opinião aqui minha. Você acha que isso é para alavancar os novos? O que acontece? Não é bem isso. Chegou-se num consenso que um carro de 90 mil, vocês há de convir comigo, que não é um carro popular. Uhum. Você concorda comigo? Tá quase, né? Não, 90 mil, um carro zero, 90 mil. Ele tá quase, mas hoje um popular é 50. Ele não é popular. Então, o que acontece? O governo está estudando uma forma de facilitar a compra, de diminuir o valor do carro popular, entre aspas, para que ele fique mais acessível para o cliente. Então, hoje existe, está tramitando ainda, a ideia de desconto de 1,5 a 10,96. É o máximo, é 10,96. De carros até 120 mil reais. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, até que ponto isso vai impactar o mercado de carros usados? Na minha concepção, no meu estudo, se esse IPI realmente baixasse, eu sou o primeiro a bater palma. Isso vai ser bom, não, isso vai ser excelente. Para nós? Para todo mundo. Eu vendo carro zero. E quem não vende carro zero? O seminovo vai baixar, ele vai cair e realmente... Vai hoje, girar mais. O que você compra com 50 mil hoje? A tendência é girar mais. Não é que vai, tem que girar mais. Só que eles começaram, para mim, no meu ponto de vista, de forma errada.
Por que de forma errada? Não adianta você reduzir o preço do IPI se aquela pessoa para quem você está reduzindo o preço do IPI não tem acesso a crédito porque ela está negativada, porque quase 60% da população hoje está negativada. Como é que esse cara vai absorver esse carro na concessionária? Então, a primeira coisa que tem que ser trabalhada é a linha de crédito. Como é que eu vou devolver o crédito para o consumidor? Que o problema agora é esse. Hoje, a maioria das vendas que fala, nossa, vende, chega lá, não aprova. Não aprova. É aquele cliente que não tem. Não tem. Score, né? Que nós não falamos. Nós vamos falar de score. Mas então, voltando ao assunto do IPI, eu acredito que isso não vai acontecer agora. Eu tenho muito cliente e ouço muitas pessoas dizendo que está esperando a redução do IPI para adquirir o seu carro, tanto seminovo como novo. Acredito que isso não é para agora. Até porque é o que eu estou te falando, eles estão começando. É como se você estivesse começando na casa por cima. Não, você tem que ter alicerce. Tá bom, eu vou disponibilizar hoje no mercado carro a 65 mil, que seja. Quem que é esse consumidor? Cadê ele? Ele tem crédito para comprar? Ele tem crédito? Você acabou de falar tudo. Então, nós precisamos resolver a primeira questão da linha de crédito. Quem vai financiar isso? Entendeu? O governo vai dar incentivo para os bancos? Ele está fazendo um trabalho para que você possa ter acesso ao crédito? Ou voltar a ter acesso ao crédito? Porque hoje nós vamos entrar num assunto que é a questão do score. Putz, grilo, isso está complicadíssimo no mercado hoje. Mas é engraçado. Quando a pessoa esbarra no score, quando o banco bate no score da pessoa... Muitos baixam aquele aplicativo, né, de Serasa, e tem, né, que vai de 10 a 100, não, como é que é? De 10 a 1000, né? 0 a 1000. 0 a 1000. Que é comparado, meu score tá 2, 3, 5, 6, a partir de 6 fica bom, a partir de 5, depende do banco, depende muito de cada banco. Cada banco tem uma política, na verdade. Cada banco tem uma política. Mas tem muito... o Banco Central é que tem os dados. Então, aquela pessoa que não mostra para o mercado que ela consome, que ela faz dívidas, que ela paga, ela não tem score. Ela pode ser... Relacionamento. Relacionamento com os bancos, com o crédito, com o mercado, né, no todo. E tem o tal o Bacen mesmo, que é o Banco Central, né, que tem o acesso. Se a pessoa não declara, vamos supor, eu sou uma pessoa que às vezes movimenta e não declaro, também você não vai ter o crédito que você, às vezes, é capaz de pagar. Então, tem muita coisa aí nesse score aí que tem que ser trabalhado também. Pra gente ver, para acessar, para liberar os créditos, porque, nossa, não tem dificuldade maior do que Mas é o que você aprovar. falou, cada banco está trabalhando com um sistema diferente hoje, né? E essa questão, tem muita gente que tem um score 8 e acha que vai aprovar e não aprova. Porque ele está com comprometimento de renda, né? Sim. Porque ele declara X e, na verdade, ele ganha Y. Mas se ele não declara, não tem como o banco saber que ele... Mas se ele tiver um score muito bom e tiver um relacionamento interno com aquele banco que ele está fazendo... Com aquele banco. Isso. A possibilidade de aprovação ela é grande. Mas devia ser uma coisa geral. Mas aí vem os impostos. Aí não declara porque não vai pagar imposto sobre aquilo. Eu ainda não sei, porque o que acontece? Nós temos uma taxa Selic hoje alta demais. O governo é o maior tomador de empréstimo hoje no momento, mais do que os empresários. Então, é um momento complexo. Eu espero e tenho assim, toda a confiança do mundo e trabalho para isso, para que isso passe logo e melhore logo, né? Porque realmente a tomada de crédito hoje ela está um pouco complicada. Ela dificulta um pouco o mercado. Mas não é só o mercado de veículo. Mercado imobiliário, enfim, tudo. De repente o cara precisa tomar emprestado no cartão de crédito para pagar o seu serviço. E às vezes ele já não tem mais aquele crédito, ele não tem mais aquele limite. E assim sucessivamente. Carla, eu queria te fazer uma pergunta aqui, o seguinte. O que você acha de oficinas e lojas, Carla, familiares? Empresas familiares. Elas são realmente empresas ou não? Demais, são. São. E assim, às vezes tem a visão de que a empresa familiar, né? A oficina tem muito disso, né? Às vezes trabalha a esposa, minha esposa trabalha comigo. Então, tem aquela coisa assim de a empresa é familiar, a empresa é tido como... Como é que eu vou explicar? Não é tido como uma empresa séria e tal. E não, muito pelo contrário. É tido como uma empresa que paga impostos, que tem gestão, né?
Ela não deixa de ser profissional. falou, Não Ricardo, deixa de ser... Ricardo. Exatamente, resumiu. Não deixa... Eu venho de uma não empresa deixa- familiar, né? Meu pai, sempre trabalhei com meu pai, meus tios eram sócios, né? Faleceu, a maioria. Eu acho que funciona assim. Desde que ela tenha gestão, né? Que tenha alguém tem que ter a voz Exatamente. ativa. Não todo mundo manda, não. Sempre tem que ter aquela hierarquia, aí dá certo. Desde que ela tenha... Exatamente. Desde que ela tenha gestão e Isso. empresa tem que ter gestão. Não funciona, né? Né? Quantos grandes grupos aí não começaram com uma pequena empresa familiar, no quintal de casa, muitas vezes? E sabe o que eu escutei de um cliente? Lógico que a minha esposa que trabalha comigo, ela é minha sócia. Ela já é minha sócia. Automaticamente ela é minha sócia. Então ela tem Já que é, então tem ela que já ajudar, é né? minha Sociedade civil, né? Ela já é minha sócia, então ela me ajuda. Então é importante ela saber como está funcionando. Eu achei isso muito legal quando Eu falo. me arrisco a dizer que, assim, que se não fosse a minha esposa, eu não estava onde eu estava, os negócios não parabéns. estavam andando igual estavam andando. Porque tem preconceito, né? Sim. Ah, não, a esposa tem que ficar em casa, a oficina? esposa tem que Quando ter o só vai trabalho homem? dela, é oficina, não, levar a mulher para oficina. Nada a ver. Né? Não, é totalmente o contrário. Tem que levar assim, se a esposa quiser e tiver disponibilidade para ajudar, tem que estar do lado, tem que ajudar, tem que fazer gestão. O negócio é da família, já é sócio, por que não tá junto Meu casamento. negócio. no negócio, né? Meu ex era e nunca aceitou eu trabalhar com ele. Eu sempre quis trabalhar na loja. Meu ex tem loja de veículos, né? E eu sempre quis e nunca aceitou. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Eu acho que todo mundo tinha que pensar assim. A empresa familiar, ela dá certo demais. Meu pai, meus tios, assim, desde que tenha gestão, funciona perfeitamente. E a sua esposa é sua sócia. Em casa e no trabalho. Eu falei que se eu fosse ela, eu já estava onde eu estou, mas eu não estou em lugar nenhum. A gente tem muito lugar para chegar ainda. Só está começando. Isso, parabéns. E deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui. O seguinte, por exemplo, eu estou numa loja. Aí eu tenho lá duas opções. Um nacional, que são as principais marcas, as marcas mais O conhecidas. defensor do importado. E um importado. No mesmo preço, só que com tecnologias, enfim, com coisas, às vezes, ar-condicionado, digital. Uberaba, você quer saber a resposta de Uberaba? Não, quero saber a opinião de vocês, não é Uberaba. Quem tem? Deixa eu te falar uma coisa. Eu, pra você. Carla, iria no importado, sem sombra de dúvidas. Não pergunto. Mas eu nem perguntei. Desculpa, eu sou acelerada mesmo. Então, você tem lá o dito nacional e você tem um importado, na mesma casa de preço, só que normalmente esse importado ele tem uma motorização maior, tem mais cilindradas, assim sucessivamente, tem uma tecnologia embarcada maior. Qual que vocês comprariam? Sem dúvida nenhuma, importado. Você perguntou para a pessoa errada, eu vou É, no importado. nós vamos. Essa resposta era o nacional. Mas Não digo que aqui, não são- não- aqui em Uberaba, ó, de 10 clientes, 6 vai no nacional. Mas você assim, não acha... Pode falar, Ricardo. eu não tô querendo com isso dizer que os carros nacionais são ruins, não. Não, sim, longe claro. disso. Mas eu respondi certo ou não? Não, respondeu na certo. Sua Mas visão. respondeu certo. Mas E na que os sua? carros importados Não, eu gosto muito também. oferecem mais do que os nacionais, sim. Mais conforto, mais... As marcas importadas, vamos dizer assim, Mais né? conforto. As marcas Sem importadas, né? dúvida. Mas aí você não acha, Carla, que você tem a obrigação De fazer. de prestar uma consultoria, porque na verdade a gente não vende, a gente é consultor, Sim. para o seu cliente mostrar para ele? Porque a gente tem que desmistificar Mas ele isso. vem. Exatamente. Ele Tem que vem. tirar. Mas o desmistificar cliente, isso. ele já vem com aquilo de casa, do Mas você berço. não tem essa obrigação, eu não tento. tenho essa obrigação. Eu tento. É o que eu tento. Não, mas olha esse carro, olha o que ele te atende assim. Mas o cliente ele já vem com a opinião formada de que quando ele for vender, vai depreciar menos e tal. E vem com isso já. Mas carro não Fixo. tem que comprar pensando em vender. Carro tem que Mas comprar ele pensando em super usar. usar. Você não sabe nem é quanto vender- tempo você você não é vai ficar com vendedor esse de carro. carro. Você tá comprando Eu um carro pra você vendi uma usar, pra BMW trabalhar. lá que eu vou te falar. Que BMW? Ela era 85 mil. Olha os carros hoje. Teto solar, banco interior caramelo. Faltava falar o carro. De tanta tecnologia BMW, né? E, tipo, um carro popular. Muito próximo. Eu jamais deixaria de comprar uma BMW para me usar e pegar um popular. Mas, infelizmente, ainda aqui, Minas, eu acho, acredito, está mudando um pouco. São as pessoas hoje mais entendidas, mais que têm esse acesso mais, né, de modernidade e tal, que já escolhem o importado. O meu irmão é um,
eu tô com o HB20 2020. Ele falou que quer um Peugeot Allure 208. Ele quer. Você é um carrão. Ele falou assim, não, meu irmão, eu não quero HB20, eu quero acha pra mim que eu quero um Peugeot. Já comecei a procurar, porque ele quer. Então, assim, esses meninos, hoje, a modernidade vai opinar por esses carros mais tecnológicos, obviamente. Já vai mudar, a gente já tem que começar a colocar isso, porque vai mudar sim. Porque eu acho que você tem que pensar na questão do conforto também, né? Sim. Eu gosto muito de carro, sempre gostei muito de carro. Já tive praticamente quase que todos os carros nacionais. Mas quase eu que acredito que todos os nacionais estão mudando muito. Estão trazendo mais tecnologia, eu acho. Mas você pega... Não compara. Você pega mas... um carro importado 2012, você pega um carro nacional de 2020. Se for comparar preço a preço, carro com carro, você não anda no carro nacional. No mesmo preço, não. No mesmo preço. Eu também acho que não. Só que eu acho que porque o que acontece muito também, Carla? O vendedor, na ânsia de vender, ou o lojista na ânsia de vender, ele vira o cliente pro carro que ele quiser. Isso eu tô te falando como vendedor. Então ele faz o que é mais fácil para ele, porque ele não quer também, me desculpa o termo aqui, trabalhar. Porque a função dele ali é mostrar para o cliente, falar, ó, o senhor está deixando de levar aqui isso, você vai perder nisso. Eu percebo isso muito. As pessoas não fazem questão. Mas porque quando o cara chega procurando um determinado veículo, o vendedor às vezes não tem, ele faz de tudo para virar naquele que ele tem e às vezes consegue. Então, acho assim, não é uma questão de você, do cara comprar o meu desejo, não. Mas eu tenho obrigação. Mas assim, você concorda comigo que a gente já está favorecendo fora, né? A gente está desvalorizando aqui. Acho que a gente poderia também pensar que eles tinham que modernizar mais, né? O nacional. Não, mas não existe carro nacional. Não existe. Né? Aqui só tem montadora. No Brasil não se fabrica nada praticamente. São marcas importadas. Porque quando eles nacionalizam um veículo, o Ricardo pode falar disso melhor que eu, é porque ele tem mais de 50% de componentes fabricados no Brasil. Se ele tiver 51% de componente fabricado no Brasil, ele é nacionalizado. Se ele tiver 49% de componente fabricado no Brasil, ele é importado. O Brasil não tem marca própria. Não existe marca nacional. Qual que é a marca nacional? Não existe. Existem montadores, mas a Toyota está no Brasil hoje. É uma montadora japonesa, uma marca japonesa. Entendeu? Aí a Hyundai está no Brasil hoje. Mitsubishi, assim sucessivamente. E são todas marcas importadas. Só que tem montadora no Brasil. E qual que você gosta mais? Eu não tenho, assim, um carro que eu gosto mais. Depende do momento, da ocasião. Eu compro carro por desejo. Aquele carro. Eu sou movido a desejo, né? Eu não trabalho com carro, eu não fico de carro o dia todo. Então, o carro, para mim, ele não é uma ferramenta de trabalho. Eu compro carro por desejo. Então, eu procuro sempre alguma coisa que me atrai. E a caminhonete em proporção da Dodge Ram? O que você me fala? Eu não sei. Eu gosto. Eu gosto da Dodge Ram. Mas é muito grande, né? No dia a dia, pra você andar na Dodge Ram, é muito... Porque estacionar. Mas aí é para que usa, né? Veio um desejo. Eu tenho um desejo. A gente tem uns desejos, né? Vamos supor, eu sou apaixonada na SW4, da Toyota. Para quem faz uso mais urbano, não é o carro ideal. Não é, né? Mas para quem viaja, para quem tem fazenda, para quem tem... Aí perfil, já é, né? Perfil, mas desejo, a gente tem que... Nossa, é top demais. Já dirigiu? Já. É gostoso, já tive a oportunidade. Mas assim, eu não tenho assim essa coisa... Não, você gosta mais de carro tecnológico, já sei seu perfil. Não é isso. Tem que me agradar. Aí eu não levo em consideração a marca. Enfim, eu troco ideia. Obviamente, a gente troca ideia. Mas o carro tem que me agradar, ele tem que me chamar a atenção em alguma coisa, entendeu? Eu não me preocupo muito com a marca. Eu não sou... E eu já quebrei a cara de muita gente com relação a isso. Esse carro não vende. E era o primeiro carro a vender da loja. Não pega esse carro porque ele não vende. Nossa, aconteceu. E era o primeiro carro a vender da loja. Minha loja é lá no Desterro, né? Esse cliente que nós pegamos a BMW dele, ele veio lá do começo e veio passando. Nenhuma loja. Parou na minha, eu falei... Aí eu não estava acreditando que ele ia sair sem fazer negócio. Aí na época eu tava com o Anderson de parceria, ele não, tal, não, ficou amarrado por causa de pouca coisa lá. E eu ofereci, ele queria um carro, eu vi o Argo assim, falei, tal, eu negociei e deu certo a negociação. E todo mundo, quando eu vendi ela em 15 dias.
O povo ficou assim, tipo, perderam a oportunidade, né? Porque foi um carro legal à venda, sabe? Até. Então, assim, a gente eles vieram desacreditando da BMW e eu bati o olho e falei, nossa, isso daqui para o perfil desses meninos mais novos, assim, ele vai ser uma nave, né? Uma nave. Como eles falam mesmo, nossa, isso aqui é uma nave. E é mesmo. E foi rapidinho. Vendeu muito antes do que todos que estão lá na loja. Porque carro bem mais barato. Sim. Hoje, por exemplo, o ticket médio nosso lá da Primo Motors, ele tá acima da média do mercado. Nós temos um ticket médio acima da média do mercado. Então, eu não balizo por isso. Eu tenho carro barato, mais Você ou fala menos de valor, de total de venda, de valor. Ticket médio. Nosso ticket médio é alto. Mas também a localização, acho que ajuda bastante. Que hoje a loja tá ou não. Não, eu tenho todo tipo de Porque cliente. a Primo era em outro endereço, Na Guilherme Ferreira. E antes de com esse atual endereço, é a mesmo ticket? Não, com certeza não. Não, mudou um pouco. Porque o que acontece? Você tem que conhecer o seu público, né? Com o tempo, você vai conhecendo o seu público e você vai convergindo para o seu público. Então, por exemplo, aquilo que a gente estava comentando, tem determinados veículos que eu não consigo comercializar lá na loja. Né? Em contrapartida, inclusive importado. Hoje nós temos uma tendência para um determinado tipo de carro, por incrível que pareça. Eu não vou comentar aqui, mas nós temos uma tendência para um determinado tipo de carro. E isso, o tempo vai nos dizer aonde é que nós temos que investir. Então, a gente tem que estar atento para isso. E isso a gente faz. E eu tive que mudar. Estou mudando totalmente o perfil por conta disso. Já percebi que o meu público é totalmente outro. Então, eu falei, não compro carro tal, porque não é meu perfil, não adianta. Eu posso gostar de trabalhar de uma forma, mas a localização que eu estou hoje está me pedindo outro mercado. É importante ter localização tem disso mesmo. De ir conduzindo seus negócios para o perfil da sua região, dos seus clientes, né? Engraçado, né? É muito importante que você tenha essa expertise, né? De entender, de compreender e de trabalhar dentro daquilo que o seu cliente pede. Não, tô te falando, tem carros lá que é na semana, 2 dias. E tem carros lá que... E vai. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada a você pela oportunidade. Prazer, Ricardo. Foi ótimo. Acho que o bate-papo foi interessante. Eu acho que a tendência é aquilo que nós já falamos, né? É só melhorar para os próximos. Com certeza, com mais conteúdo. Acho que o pessoal pode participar e deve participar, né? Com certeza. Perguntas, questionamentos, contradizer algumas coisas que foram ditas aqui, né? Conta para nós. Isso. Conta para nós aí nos comentários aí o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente traz aqui. E eu quero aqui agradecer em nome da Primo Motors, né? Em nome da TV Uberaba Online, em nome da Boss Auto Brokers e dizer que a Primo Motors está com novidade. Nós estamos agora com consórcio também. Então, aquela pessoa que está pensando em investir, fazer um investimento para comprar um carro, para comprar uma casa, o lugar hoje também é na Primo Motors, tá? Consórcio de imóveis também? Legal. Não, imóveis não. Você falou casa? Não, consórcio sim. Consórcio. Porque quando você faz o consórcio, você pode optar ali para imóvel ou veículo, né? Tá. Então, quem decide isso é a pessoa, é o cliente, na hora. Mas hoje nós temos lá... Achei que era só para veículos. Não, tem consórcio para imóveis também. Então, é uma outra opção para quem, às vezes, não tem condição no momento de fazer um financiamento, mas está pensando a longo prazo, a curto, médio prazo, e precisa fazer um consórcio. Então, mais uma vez, agradecer ao Gustavo, que hoje não pôde estar presente também, que é o dono da Primo Motors. E é isso. Agradecer a vocês mais uma vez. Carla, quer despedir do pessoal aí? Não, obrigado pela oportunidade. Gente, a Velar Motors está na Nossa Senhora do Desterro. Estamos lá para atender vocês que procuram carro. Às vezes a gente não tem. Eu tenho parceria com muitas lojas, a Prima é uma delas. E é isso. Estamos lá para atender e aprender com você, querer saber, né, o que vocês querem do mercado dos automóveis. E é isso. Obrigada. E eu agradeço aqui também mais uma vez a oportunidade. Estamos lá, oficina, Centro Automotivo Multimarcas, Deputado José Marcos Xerém, 158. Gente, não esquecer de seguir a TV Uberaba Online, curtir, deixar o seu comentário lá, que é um grande parceiro nosso hoje, né? E a Primo Motors, só para deixar o endereço, está ali na Avenida Santa Beatriz da Silva, número 1510, de frente à rotatória do Shopping Uberaba. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Forte abraço.